Apatheia é o ato de buscar conforto em si mesmo. E isso vai contra tudo que foi ensinado para ti em relação à sua vida romântica, social e afetiva. Deixa um Eicopínito aqui e seja bem-vindo a mais um episódio. E aí, bem-vindo a mais um episódio. Eu tô aqui na praça de uma cidade vizinha, esse lugar é muito bonito. E eu tô aqui para gravar um vídeo sobre relações minimalistas. O título é um pouco apelativo, eu admito, mas cara, o YouTube funciona assim e tu me entende. Deixa um Eicopínito aqui e me diz se tu concorda que as relações dos seres humanos, elas também deveriam ser bem minimalistas. Eu preciso contextualizar algumas coisas antes de tu entender esse vídeo. Primeiro, é necessário que você entenda que todos os efeitos colaterais que nós temos hoje nos problemas dos relacionamentos, sejam para homens e para mulheres, sejam para solteiros ou para casados, comprometidos, tudo isso é fruto de um modernismo que começou lá atrás. Lá atrás quando, Copini? Cara, eu acho que para responder isso eu precisaria de um pouco de pesquisa, então eu vou deixar para o próximo episódio. Mas quero que tu entenda que se tu olhar na lateral aqui dessa aba aqui no YouTube, tu vai ver vários canais que tem assuntos que ou são semelhantes ao meu, ou são opostos ao meu, ou são complementares ao meu, mas o fato é que todos eles abordam um tema, a problemática dos relacionamentos modernos, mesmo que indiretamente. Isso tudo são os efeitos colaterais deste modernismo, da pós-modernidade no campo dos relacionamentos. Tudo, nada além disso, tá? Nada além disso. Nós precisamos entender isso ao invés de ficar reclamando para poder contornar essa situação. É claro que nós vamos entender isso a longo prazo, não é num episódio de Copiniséries que tu vai entender, são em vários. Mas aqui eu vou te falar de um ponto principal. A principal mudança que o modernismo causou na nossa vida chama-se mudança de significado. Ou seja, mudou o significado de palavras muito âncoras para nós, ou para a vida humana. Por exemplo, mudou o significado de amor, mudou o significado de relacionamento. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, talvez até menos, 10 anos atrás, amor tinha um significado, tinha um peso na vida das pessoas. Esse peso foi diminuindo. Ah, mas o amor é difícil. Ah, mas temos que torná-lo mais acessível. Foi se diminuindo o peso do amor, por exemplo. Relacionamentos é a mesma coisa. Ah, mas relacionamentos exigem muito. E hoje é era da internet, hoje é pleno 2022. Elon Musk está fazendo foguete. Tá aí o Instagram, tá aí o TikTok. Vamos tornar mais acessível e mudar o significado da palavra relacionamento para se encaixar nesta época. Por outro lado, eu também preciso rebater o meu próprio argumento para tornar esse vídeo mais completo e te dizer que existem dois fatores biológicos que explicam muito o comportamento das pessoas. Um fator que ele tenta explicar o porquê dos seres humanos parecerem poligâmicos, que é o comportamento masculino biológico, que diz assim: você precisa passar adiante o maior número de genes possíveis, ou seja, você precisa se envolver com o maior número de pessoas. Tudo tem uma explicação científica, né, do porquê que nós nos atraímos por corpos femininos com curvas, quadril largo, cintura fina, tem uma explicação nisso. E essa explicação ela está sempre fundada no ato de reproduzir-se, na reprodução. Então, se seres humanos são poligâmicos ou não, isso explicaria, mas não por completo, porque nós não agimos apenas por instinto e não somos apenas animais irracionais. E ainda tem um outro fator, o fator solidão, que eu preciso esclarecer. Tu já se perguntou se... com certeza tu já ouviu a frase, a gente nasce e morre sozinho? Pois é, uma frase do ego, né? Uma frase que serve para autoafirmar, talvez por estarmos nos sentindo sozinhos, talvez assim a gente se sente melhor. E sim, uma mentirinha que a gente conta para nós mesmos. Quando na verdade todo ser humano ele tem medo da solidão. Esse medo é um medo completamente instintivo, um medo que vem lá dos tempos das cavernas, onde se nós nos perdêssemos do nosso bando era o mesmo que morte. Perdíamos toda a nossa segurança. O ser humano ele se evoluiu como espécie através da segurança em bando, ou seja, isso é um fator crucial para a vida humana. Isso justifica hoje o nosso medo de solidão. Nosso medo de ficar sozinho, um medo totalmente fundado nos nossos instintos. Se tu já sentiu algum medo de ficar sozinho, de envelhecer sozinho, de perder o suporte, de não ter ninguém vindo te ajudar, esse é um medo real, é um medo totalmente normal, que todo ser humano sente
Não se sinta fraco, não se sinta covarde por causa disso, mas também não faça o oposto, que é tentar ser o herói, o falso herói, o não covarde, porque você se dá bem sozinho. Bom, já fiz aqui uma pequena introdução para tu entender, preparei o território e agora eu posso falar o que eu tenho para te falar. Além dessa parte instintiva e cultural, temos essa parte comportamental ou social que vem se inserindo na nossa vida a partir da nossa infância. De alguma forma, tu foi ensinado e com fundamento, porque, como eu disse, ficar sozinho, sem ter amigos é o mesmo que sofrimento, ao menos na infância, e que você precisa ter muitos amigos. Isso na sua infância, seus pais te ensinaram isso e tu percebeu na prática que ficar isolado num canto é triste para uma criança, sem ter os amigos para brincar. A questão é que você interpretou essa informação como não ter laços fortes de amizade, mas sim ter muitos amiguinhos. Depois você entrou na pré-adolescência e o seu ego começou a florar, sua libido também, e começou a entrar esses lances de poder na tua vida. E percebeu que quanto mais os teus amiguinhos ficavam com as meninas da escola, mais poderosos e respeitados eles eram. Logo, começou a se associar masculinidade para ti a ficar com muitas meninas, ser desejado por elas, ou coisa do tipo. E se tu era o cara que não conseguia, tu era sempre tratado como um zero à esquerda. Talvez até por si mesmo, porque de alguma forma tu não tinha poder nem sobre os outros, nem sobre si mesmo. Seja por beleza, seja por ser um homem pequeno ou falta de habilidade social, não importa o fator. Essa informação gerou uma metamorfose na tua cabeça e depois ela se consolidou com a informação de que um homem precisa ter várias mulheres, ficar com várias mulheres ou pelo menos ter a capacidade de atrair várias, e passou-se então a se associar a isso com aproveitar a vida de alguma forma. Mas não acha que isso é somente com os homens. Claro que essa cultura também existe com as mulheres, ela veio um pouquinho mais tardia, né? Mas com as mulheres também tem essa vontade inconsciente não de ficar com vários caras, mas de serem desejadas por vários caras, de serem desejadas por muitas pessoas. Um homem, ele não se contenta em ter uma menina que está atraída por ele, que fique com ele. Assim como uma mulher não se contenta em ter um homem a desejando. Ela precisa ser desejada por várias. Dentro dela, ela sente que ela precisa ser desejada por vários caras, ser admirada por várias pessoas, até mesmo por outras mulheres. Nunca se esqueça, o segredo de todas as dinâmicas sociais entre homens e mulheres é entender que o homem tem o desejo de desejar e a mulher tem o desejo de se sentir desejada. Mas tudo isso muda quando tu entende que todas essas vontades que eu te descrevi ao longo desse vídeo são frutos do ego, são informações que algumas delas até têm sentido, mas que a gente aumenta a ponto que a gente acha que é mais favorável pra gente. Só que o que isso gera de caos, o que isso tira de paz da nossa vida é muito em compensação ao possível benefício que isso pode trazer. Eu estou falando de viver o amor e o relacionamento nos moldes modernos. Eu estou falando de ter uma ideia na tua cabeça de que o homem, ele realmente precisa ter várias mulheres ao longo da vida. Eu estou falando de uma mulher achar que ela precisa realmente ter o desejo de vários homens sobre ela. Estou falando daquele desejo de tu, cara, que é tímido e quer ser um cara mais sociável porque tu acha que a sociabilidade vai salvar a tua vida, vai salvar a tua autoestima. Não vai. Isso é até um pouco desconfortável. Eu estou falando daquele teu desejo de ser famoso, de ser reconhecido por muitas pessoas. Estou falando para aquele homem mediano, que não tem nada de muito especial, nem no comportamento, nem na essência, nem na aparência. E ele acha que ele merece ficar com a menina mais bonita da balada. Por quê? Eu estou falando da menina mais bonita da balada. Por que ela quer ser a mais bonita da balada? Por que aquela menina que já é bonita, já é atraente, tem um rosto bonito, por que ela quer colocar silicone? No final desse vídeo, tu só precisa entender uma coisa. As relações dos seres humanos foram feitas para serem minimalistas. Ponto. Tu foi feito para ser um ser sociável, sim. Tu não foi feito para ser tímido, mas tu foi feito para ter apenas poucos amigos ao longo da tua vida. Tu foi feito para ter habilidades de conhecer pessoas romanticamente, afetivamente, mas que vai ficar com uma ao longo da vida. Ou se tu é agora um adolescente, cara, e sabe que essa tua namoradinha aí que tu tá vivendo alguma coisa com ela agora,
não é a pessoa que tu vai casar, provavelmente, mas tu não vai ter um momento da tua vida onde é que tu vai viver uma vida de rockstar ou de funkeiro, onde é que tu vai ter todo mundo disponível para ti. Isso nunca vai acontecer. Tu vai ter poucas mulheres na tua vida. E muitos homens se frustram com isso. Muitos não, quase todos. Quase todos os homens se frustram com isso. Homens casados que param e pensam como foi a sua adolescência. Quantas mulheres eu tive na minha vida? Ah, são poucas. E pensam, eu deveria ter tido mais. Mas na verdade não. Essa é a raiz da frustração. Mulheres não precisam ser desejadas por vários caras. Essa ânsia de ser desejada, de ser reconhecida através da sua beleza, de ser validada através da sua sensualidade, faz com que muitos caras fiquem com você, usufruam do seu corpo, e você se sente usada depois. Olha como é a cabeça das mulheres que vendem-se, totalmente sem autoestima, sem senso de importância. Toda vez que você se permite ser usada, você diz para si mesma, você é um mero produto, pronta para ser usada e descartada. Você não tem valor nenhum para o mundo, você não tem valor nenhum para si mesma. No longo prazo, isso te destrói. E destrói mais ainda quando você realmente tiver vontade de ficar com uma pessoa e essa pessoa não vai querer ficar com você porque você foi de várias outras. É difícil sustentar esse argumento em pleno 2022. É quase impossível. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu estou falando. Se for o teu caso, desfrute da beleza desse lugar, da beleza desse episódio. Mas para aquelas pessoas que estão realmente entendendo e aceitando o que eu estou falando, né, o argumento é: as relações dos seres humanos foram feitas para serem minimalistas. Se tu tenta mudar isso, tu vai gerar um monte de problema. O que nós estamos vivendo hoje são os problemas. Problemas de nós termos mudado o significado e o mecanismo dos relacionamentos. Todas as relações, eu digo assim em questões de números, não em questão de qualidade, de quantidade e de intensidade, tá? Mas todas as relações elas devem ser minimalistas. Quando você tem uma relação, aí sim, ela não precisa ser minimalista, ela tem que ser o máximo que ela pode ser no potencial. Por isso que eu disse no título, descarte as pessoas da sua vida em silêncio.